Olá pessoas, e aí, como estão vocês? Bom, acredito que esse vai ser o último vídeo do nosso livro Céu e Inferno, do Allan Kardec, que eu acredito terminar de ler ele agora. Era pra ter terminado no outro vídeo, mas ele deu um probleminha ali, então nós não vamos juntar não. Eu coloco o link pra vocês, como eu tenho feito com os outros que estão com isso, pra gente se situar, tá? Então, só organizar aqui que tá. Isso. Pronto. Nós paramos na página, essa aqui é a 302. Adelaide, a gente estava lendo entrevistas com os desencarnados, contando sobre eles. Adelaide Marguerite Gauss era uma simples e pobre normandia perto de Ranfelur. Com 11 anos, ela ingressou no serviço dos ricos pecuaristas de suas cidades. Poucos anos depois, um transbordamento de Siene carregou e afogou todos os animais. Outras infelicidades sobrevieram. Seus senhores caíram na miséria. Adelaide encadeou a sorte deles e abafou a voz do egoísmo, e não ouvindo senão seu coração generoso, fê-los aceitarem 500 francos poupados por ela e continuou a servi-los sem salário. Depois, quando de sua morte, ligou-se a uma filha deles, que tornava viúva e sem recursos. Ela trabalhava no campo e levava o seu ganho a casa. Casou-se e a jornada de seu marido se acrescentou à sua, e eis agora ambos a sustentarem a pobre mulher, que ela sempre chamava a sua senhora. Este sublime sacrifício durou quase meio século. A sociedade de emulação de Rouen não deixou no esquecimento essa senhora. Digna de tanto respeito e de admiração, concedeu-lhe uma medalha de honra e recompensa em dinheiro. As lojas maçônicas do Havre se associavam a esse testemunho de estima e lhe ofereceram uma pequena soma para acrescentar ao seu bem-estar. Enfim, a administração ocupou-se de sua sorte com delicadeza, pondo a suscetibilidade. Um ataque de paralisia levou num instante um sofrimento a este ser benfazejo. Os últimos deveres foram-lhes prestados de maneira simples, mas decente. O secretário do Conselho Municipal foi à frente do cortejo fúnebre. Sociedade de Paris, 27 de dezembro de 1861. Evocação. Rogamos a Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito de Marguerite Gauss comunicar-se conosco. Sim, Deus concedeu-me essa graça. Estamos felizes em vos testemunhar a nossa admiração pela conduta que tivesses durante a vossa existência terrestre e esperamos que a vossa abnegação receba a sua recompensa. Sim, Deus foi para a sua serva, cheio de amor e misericórdia. O que fiz e que achastes bom era muito natural. Para a vossa instrução, poderíeis dizer-nos qual foi a causa da humilde condição que ocupastes sobre a terra? Eu ocupara, em 2 existências sucessivas, uma posição bastante elevada. O bem me era fácil e cumpria-o sem sacrifício, porque era rica. Achei que avançava lentamente e foi por isso que pedi para retornar numa condição mais ínfima, na qual deveria lutar eu mesma contra privações. Para isso preparei-me por muito tempo. Deus sustentou a minha coragem e pude chegar ao objetivo que me propusera, graças aos socorros espirituais que Deus me deu. Revistes os vossos antigos senhores? Dizei-nos, eu vos peço, qual é a vossa posição diante deles, e se vos considerais sempre como a sua subordinada? Sim, eu os revi. Estavam à minha chegada nesse mundo, e eu vos direi, e toda humildade eles me consideram como lhes sendo superior. Tinhais algum motivo particular para vos ligar a eles antes que a outros? Nenhum motivo obrigatório, atingindo o meu objetivo em qualquer parte. Escolhi-os para quitar com eles uma dívida de reconhecimento. Outrora, foram bons para mim e me restaram serviço. Que futuro se apresenta para vós? Espero estar reencarnada num mundo em que a dor é desconhecida. Talvez me acheis bem presunçosa, mas vos respondo com toda a vivacidade de meu caráter. De resto, entrego-me à vontade de Deus. Nós vos agradecemos por terdes vindo ao nosso chamado e não duvidamos que vos comule com todas as suas atenções. Obrigada, possa Deus vos bendizer a todos e, morrendo, vos faça experimentar as alegrias tão puras que lhes foram distribuídas. Clara Rivière. Clara Rivière era uma menina de 10 anos, pertencente a uma família de camponeses numa cidade do sul da França. Era completamente debilitada desde os 4 anos. Durante a sua vida, nunca fez ouvir um só lamento, nem deu um único sinal de impaciência. Embora desprovida de instrução, consolava sua família aflita, conversando com ela sobre a vida futura e a felicidade que deveria ali encontrar. Ela morreu em setembro de 1862, depois de 4 dias de torturas e convulsões, durante os quais não cessou em orar a Deus. Eu não temo a morte, dizia ela, uma vez que uma vida de felicidade me está reservada depois. Dizia a seu pai e chorava, consola-te, retornarei para te visitar.
A minha hora estará próxima e eu sinto, mas quando ela chegar, sabê-lo-ei e te prevenirei antes. Com efeito do momento fatal que deveria cumprir-se, chamou todos dizendo, não tendo mais que 5 minutos para viver, dai-me vossas mãos. Ela expirou como anunciara. Desde então, o espírito batedor vem lhe visitar a casa do casal Rivière, onde transtorna tudo. Bate na mesa, como se estivesse com uma clava. Agita as roupas e as cortinas, revira as louças. Esse espírito apareceu sob a forma de Clara, a sua irmãzinha, que não tem senão 5 anos. Segundo essa criança, sua irmã frequentemente tem lhe falado e suas aparições lhe fazem dar gritos de alegria e dizer, mas vede, pois como Clara está linda. Evocação de Clara Rivière. Estou junto de vós, disposta a responder. De onde vos chegam, embora tão jovens sem instrução, as ideias elevadas que exprimíeis sobre a vida futura antes de vossa morte? Do pouco tempo que passaria sobre o vosso globo e de minha precedente encarnação. Era médium quando deixei a terra e era médium retornado entre vós. Era uma predestinação. Eu sentia e via o que dizia. Como ocorre que uma criança de vossa idade nunca haja lamentado durante 4 anos de sofrimento? Porque o sofrimento físico era dormido por uma força maior, a do meu anjo guardião, que via continuamente junto de mim. Ele sabia aliviar tudo que eu sentia, tornava a minha vontade maior que a dor. Como fostes prevenida do instante da vossa morte? Meu anjo guardião me disse, ele nunca me enganou. Dissestes a vosso pai, consola-te, retornarei para te visitar. Como ocorre que, animada de tão bons sentimentos por vossos pais, viesseis a atormentá-los depois de vossa morte, fazendo barulho em sua casa? Eu tinha sem dúvida uma prova, ou antes uma missão a cumprir. Se vim rever meus pais, credes que isso fosse para nada? Esses ruídos, essa perturbação, essas lutas levadas pela minha presença foram advertência. Fui ajudada pelos outros espíritos, cuja turbulência toma importância com que tem na minha, parecendo a minha irmã. Graças a nós, muitas convicções vão nascer. Meus pais tinham uma prova a sofrer. Ela cessará logo, mas somente depois de ter dado a convicção a uma multidão de espíritos. Assim como não fostes vós pessoalmente que casastes essa perturbação, fui ajudada por outros espíritos que servem à prova reservada dos meus queridos pais. Como ocorre que a vossa irmã vos reconheceu se não fostes vós que produzisteis essas manifestações? Minha irmã não viu senão eu. Ela possui agora uma segunda vista, e não foi a última vez que a minha presença virá consolá-la e encorajá-la. Por que tão jovem fostes afligidas tantas enfermidades? Eu tinha faltas anteriores a expiar. Fiz mau uso da saúde e da posição brilhante que gozava em minha precedente encarnação. Então Deus me disse, gozastes grandemente, desmesuradamente, e sofrerás da mesma forma. Eras orgulhosa, será humilde. Eras altiva por tua beleza e serás abatida. Em lugar da vaidade, esforçar-te-ás para adquirir a bondade e a caridade. Fiz segundo a vontade de Deus, e meu anjo guardião me ajudou. Quereríeis dizer alguma coisa aos vossos pais? A pedido de um médium, meus pais fizeram muita caridade. Tiveram em razão e não orarem sempre com os lábios. É necessário fazê-lo com a mão e com o coração. Dar àqueles que sofrem. Orar é ser espírita. Deus deu a todas as almas o livre-arbítrio, o que quer dizer a faculdade de progredir. A todas deu a mesma aspiração. E é por isso que a roupa de lã toca mais perto a roupa de brocado de ouro do que pensa geralmente. Também encurtais as distâncias pela caridade. Introduzi pobre em vossa casa, encorajai-o, elevai-o, não o humilheis. Se soubesse praticar por toda parte essa grande lei da consciência, não se teriam mais em épocas determinadas essas grandes misérias que desonram os povos civilizados, que Deus envia para castigá-los e para abrir-lhe os olhos. Caros pais, orai a Deus e amai-vos, praticai a lei de Cristo. Não façai aos outros o que não gostarias que vos fizessem. Implorai a Deus o que vos prove, mostrando-vos que a sua vontade é santa e grande mesmo como ele. Sabei, em previsão do futuro, armar-vos de coragem e de perseverança, porque ainda estáis chamando a sofrer. É necessário saber merecer uma boa posição no mundo melhor, onde a compreensão da justiça divina torna a punição dos maus espíritos. Estarei sempre junto de vós, queridos pais. Adeus, ou antes até breve. Tende a resignação, a caridade e o amor de vossos semelhantes, e sereis felizes um dia. Clara. É um belo pensamento este. A roupa de lã, mais perto do que se crê, é a roupa de brocado de ouro. É uma alusão aos espíritos de uma existência a outra. Passam de uma brilhante posição a uma posição humilde ou miserável, porque frequentemente espiam meio ínfimo o abuso que fizeram dos dons que Deus lhe considera.
É uma justiça que todo mundo compreende. Um outro pensamento, não menos profundo, é aquele que atribui a calamidade dos povos à infração à lei de Deus, porque Deus castiga os povos como castiga os indivíduos. É certo que se praticassem a lei da caridade, não haveria nem guerras e nem grandes misérias. É à prática dessa lei que o Espiritismo conduz. Seria, pois, por isso, que encontra os inimigos tão obstinados? As palavras dessa menina aos seus pais são as de um demônio? Françoise Vergnes, cega de nascença, filha de um camponês das vizinhas de Toulouse, morta em 1855, com a idade de 45 anos, ocupava-se constantemente em ensinar o catecismo às crianças, a fim de prepará-las para a sua primeira comunhão. Tendo mudado o catecismo, não teve nenhuma dificuldade em aprendê-lo de novo, porque sabia que todos os pais, sabia todos os dois pelo coração. Uma noite de inverno retornava de uma excursão a várias léguas, em minhos horríveis e cheios de lama, e as duas mulheres deveriam caminhar com precaução sobre a margem dos fossos. Sua tia queria conduzi-la pela mão, porém ela respondeu-lhe: não vos preocupeis comigo, eu não corro nenhum perigo de cair, pois vejo sobre o meu ombro uma luz que me guia. Segui-me, que eu vou me conduzir-vos. Eles chegaram assim em casa, sem acidente, o cego conduzindo aquele que tinha o uso dos seus olhos. Evocação em Paris, 1865. Tereis a bondade de dar-nos a explicação dessa luz que vos guiava nessa noite escura, que não era visível senão por vós? Como? Pessoas que, como vós, estão em relação contínua com os espíritos, têm necessidade de uma explicação para um fato semelhante? Era o meu anjo guardião quem me guiava. Era bem a nossa opinião, mas desejávamos ter-lhe a confirmação. Tínhamos, nesse momento, a consciência de que era vosso anjo guardião quem vos servia de guia? Não, nisto convenho. Entretanto, acreditava numa proteção celeste. Tinha por muito tempo pedido ao nosso Deus bom e clemente para ter piedade de mim. E é tão cruel ser cego? Sim, é bem cruel, mas reconheço também que é justiça. Aqueles que pecam pelos olhos devem ser punidos pelos olhos, assim como todas as faculdades das quais os homens são adotados e quais abusam. Não procureis, pois, nos numerosos infortúnios que afligem a humanidade, outra causa que aquela que lhe é natural. A expiação que não é meritória, senão atrai as influências espirituais que protegem os culpados da penitenciária humana e derramam a esperança e a consolação nos corações aflitos e sofredores. Estáveis voltada à instrução religiosa das crianças pobres, tiveste dificuldade para adquirir os conhecimentos necessários ao ensino do catecismo, que sabíeis pelo coração malgrado a vossa cegueira, embora houvesse mudado? Os cegos têm, em geral, outros sentidos dobrados, e assim posso exprimir-me. A observação não é uma das menores faculdades da sua natureza. Sua memória é como um registro em que são colocados com ordem para dali não desaparecerem nunca. E os ensinamentos dos quais têm a tendências e aptidões, nada do exterior sendo capaz de deturpar essa faculdade. Disso resulta que ela pode ser desenvolvida de maneira notável pela educação. Não era o caso de que me encontrava, porque não receber educação. Disso não agradeço, senão mais a Deus, por permitir que ela fosse bastante para me possibilitar a cumprir a minha missão junto das criancinhas. Era, ao mesmo tempo, uma preparação pelo mau exemplo que lhes dera em minha precedente existência. Tudo é assunto sério para os espíritas. Para isso, não tem senão que olhar ao seu redor, e isto lhes será mais útil do que se deixarem desviar pelas sutilezas filosóficas de certos espíritos que zombam deles, adulando seu orgulho com frases de grande efeito, mas vazias de sentido. Pela vossa linguagem, vos julgamos avançado intelectualmente, do mesmo modo que a vossa conduta sobre a terra foi uma prova do vosso adiantamento moral. Tenho muitíssimo para adquirir ainda, mas há muitos sobre a terra que passam por ignorantes, porque a sua inteligência está velada pela expiação. Mas na morte esses véus caem. Esses pobres ignorantes frequentemente são instruídos, mais instruídos do que aqueles nos quais provocam os desdéns. Crede-me, o orgulho é a pedra de toque pela qual se reconhecem os homens. Todos aqueles cujos corações fossem acessíveis à adulação ou que têm muita confiança em sua ciência, estão no mau caminho e em geral não são sinceros, desconfiai deles. Sede humildes como Cristo que carregai, e como ele a cruz com o amor, a fim de terdes acesso ao vosso reino dos céus. Françoise Vergnes. Ana Bitter,
Ser atingido pela perda de um filho adorado é um desgosto cruciante, mas ver um filho único dando as mais belas esperanças sobre o qual se concentrou suas únicas afeições, desfalecer sobre seus olhos e extinguir-se sem sofrimentos por uma causa desconhecida, uma dessas mais belas bizarrias da natureza que confundem a sagacidade da ciência. Ter esgotado inutilmente todos os recursos da arte e adquirido a certeza de que não há nenhuma esperança, e sofrer essa angústia cada dia durante longos anos, sem prever-lhe o fim. É um suplício cruel que a fortuna aumenta longe de abrandar, porque se tem a esperança de vê-la gozar no ser querido. Tal era a situação do pai de Annabiter. Também um sombrio desespero se apodera da sua alma. Seu caráter se irritava mais e mais à vista desse espetáculo doloroso, cujo fim não poderia ser senão fatal, embora indeterminado. Um amigo da família, iniciado no espiritismo, julgou dever interrogar o seu espírito protetor e a esse respeito dele recebeu a resposta seguinte: quero muito dar-te a explicação do estranho fenômeno que tens sobre os olhos, porque sei que, lhe pedindo, não serás movido por uma indiscreta curiosidade, mas pelo interesse que tens por essa pobre criança, e porque dela sairá para ti, crente na justiça de Deus, um ensinamento proveitoso. Aqueles que o Senhor quer ferir devem curvar a sua fronte, não maldizê-lo, e se revoltarem, porque ele nunca fere sem causa. A pobre jovem, da qual Todo-Poderoso suspendera o decreto de morte, deve logo retornar entre nós, porque Deus teve piedade dela, e seu pai, esse infeliz, entre os homens, deve ser atingido na única feição da sua vida, por ter zombado do coração e da confiança daqueles que o cercam. Por um momento, seu arrependimento tocou mais alto e a morte suspendeu seu diálogo sobre essa cabeça tão querida. Mas a revolta retornou, e o castigo segue sempre a revolta. Felizes quando se está sobre a terra, que sois castigados. Pedi, meus amigos, por essa pobre criança, cuja juventude tornará os últimos momentos difíceis. A seiva é tão abundante nesse pobre ser, apesar de seu estado de enfraquecimento, que a alma dele se livrará com dificuldade. Orai, mais tarde ele vos ajudará, e ela mesma vos consolará, porque o seu espírito é mais elevado que o das pessoas que a cercam. Foi por uma permissão especial do Senhor que pude responder o que me perguntaste, porque é necessário que esse espírito seja ajudado para que o desligamento seja mais fácil para ele. O pai morreu depois de sofrer o vazio do isolamento de perda de sua criança. Eis as primeiras comunicações que um e outro deram depois da sua morte. A filha, obrigada, meu amigo, por estar interessado na pobre criança e por ter seguido os conselhos do vosso bom guia. Sim, graças às vossas preces, pude deixar mais facilmente o meu envoltório terrestre, porque meu pai, ai de mim, ele não pedia mais, ele maldizia. Todavia, não o quero nisso. Foi por causa da sua grande ternura por mim. Peço a Deus para dar-lhe a graça de ser esclarecido antes de morrer, e eu o excito, encorajo, a minha missão é abandonar os seus últimos instantes. Por vezes, um raio de luz divina parece nele penetrar, mas não é senão um clarão passageiro, e ele cai logo nas suas primeiras ideias. Não há nele senão um germe de fé abalado pelos interesses do mundo, e que só novas provas, mais terríveis, poderão desenvolver pelo menos o termo. Quanto a mim, não tinha senão um resto de expiação a sofrer. Foi por isso que não me foi muito dolorosa e nem bem difícil. Em minha estranha enfermidade, eu não sofria. Antes era um instrumento de prova para o meu pai, porque ele sofria mais em me ver nesse estado do que eu mesma. Sofria e estava resignada e ele não estava. Hoje, estou recompensada. Deus concedeu-me a graça de abreviar a minha permanência sobre a terra e por isso lhe agradeço. Eu estou feliz no meio dos bons espíritos que me cercam. Todos nos aplicamos em nossas ocupações com alegria, porque a inatividade seria um suplício cruel. O pai, em torno de um mês depois da sua morte, Nosso objetivo em vos chamando é de vos indagar quanto à vossa situação no mundo dos espíritos para ver se tem úteis e para vos ser úteis, se estiver em nosso poder. O mundo dos espíritos eu não o vejo. Não vejo senão homens que conheci e dos quais nenhum pensa em mim e não me lamenta. Ao contrário, parecem estarem contentes por se desembaraçarem de mim. Tendes bem conta da situação? Perfeitamente. Durante algum tempo acreditei ser ainda no vosso mundo, mas agora sei muito bem que não sou mais. Como ocorre, então, que não vos vieis outros espíritos ao redor?
Eu o ignoro, todavia tudo é claro ao meu redor. É que não tornastes a ver a vossa filha? Não, ela está morta. Eu a procuro, chamo-a inutilmente. Que vazio terrível a sua morte deixou-me sobre a terra. Em morrendo, dizia-me sem dúvida encontrá-la-ia. Mas nada, sempre um isolamento ao meu redor. Ninguém me dirige uma palavra de consolo e de esperança. Adeus, vou procurar a minha criança. O guia do médium. Este homem não era nem ateu nem materialista, mas era aqueles que creem vagamente, sem se preocupar com Deus nem com o futuro, absorvidos que estão pelos interesses da terra. Profundamente egoísta, sem dúvida, teria tudo sacrificado para salvar a sua filha, mas teria sacrificado sem escrúpulo todos os interesses de outrem em seu proveito pessoal. Fora sua filha, não se prendia a ninguém. Fora sua filha, não se prendia a ninguém. Disso Deus o puniu, como sabeis, tirou-lhe a única consolação sobre a terra, e como não se arrependeu, foi-lhe igualmente arrancada do mundo dos espíritos. Ele não se interessou por ninguém sobre a terra, e ninguém se interessa por ele aqui. Ele está só, abandonado. Aí está a sua punição. Entretanto, sua filha está junto dele, mas não a vê, e se a visse, não seria punido. Que faz ele? Dirige-se a Deus? Arrepende-se? Não. Murmura sempre. Blasfema mesmo. Faz em uma palavra como fazia sobre a terra. Ajudai-o pela prece e pelos conselhos a sair dessa cegueira. Cada um segundo as suas obras, né? Joseph Maitre cego. Joseph Maitre pertencia à classe média da sociedade. Gozava de um modesto bem-estar que o punha ao abrigo da necessidade. Seus pais deram-lhe uma boa educação e destinaram-no à indústria, mas aos 20 anos tornou-se cego. Morreu em 1845, em torno do 50º ano. Uma segunda enfermidade veio atingi-lo, mas ao menos 10 anos antes de sua morte, tornou-se completamente surdo, de sorte que as suas relações com os vivos não podiam ocorrer senão pelo toque. Não mais ver já era bem penoso, mas não mais ouvir era um cruel suplício para aquele que, tendo gozado de todas as suas faculdades, deveria melhor ainda sentir os efeitos dessa dupla privação. Que pudera merecer-lhe essa triste sorte? Não fora sua última existência, porque a sua conduta sempre foi exemplar. Era bom filho de um caráter doce e benevolente. Quando se viu por acréscimo privado do ouvido, aceitou essa nova prova com resignação e nunca murmurou-se uma queixa. Seus discursos denotavam uma perfeita lucidez do espírito e uma inteligência pouco comum. Uma pessoa que o conhecera, presumindo que se poderia tirar úteis instruções de uma conversa com o seu espírito, chamando-o, recebeu dele a comunicação seguinte, em resposta às perguntas que lhe foram dirigidas. Paris, 1863. Meus amigos, eu vos agradeço por lembrardes de mim, embora talvez não pensasseis se não esperáveis tirar por algum proveito da minha comunicação. Mas sei que um motivo mais sério vos anima. Por isso entrego-me com prazer ao vosso chamado, uma vez que me fazem o obséquio de me permitir, feliz por servir a vossa instrução. Possa meu exemplo juntar-se às provas tão numerosas que os espíritos vos dão da justiça de Deus. Vós conhecestes cego e surdo, e vos perguntastes o que fizera para merecer semelhante sorte. Vou eu contar-vos. Sabei primeiro que é a segunda vez que sou privado da visão. Numa precedente existência que ocorreu no começo do último século, tornei-me cego com a idade de 30 anos, em consequência de excessos de todos os gêneros que arruinaram a minha saúde e enfraqueceram meus órgãos. Já era uma punição por abusar dos dons que recebera da providência, porque era largamente dotado. Mas, em lugar de reconhecer que eu era a primeira causa de minha enfermidade, disso acusei essa mesma providência na qual, de resto, pouco acreditava. Blasfemei contra Deus, reneguei-o, acusei-o, dizendo que, se existisse, deveria ser injusto e mau, uma vez que assim fazia, sofrer as suas criaturas. Deveria considerar-me feliz, ao contrário de não ser, como tantos outros miseráveis cegos, obrigados a mendigar o pão. Mas não, eu não pensava senão em mim e na privação das alegrias que me eram impostas. Sobre o império dessas ideias e da minha falta de fé, tornei-me áspero, exigente, insuportável, em uma palavra, para aqueles que me cercavam. A vida era doravante sem objetivo para mim. Não pensava no futuro, que considerava uma quimera.
Depois de ter inutilmente esgotado todos os recursos da ciência, vendo uma cura impossível, resolvi dar-lhe fim mais cedo e me suicidei. No meu despertar, ai de mim! Eu estava mergulhado nas mesmas trevas que estive durante a vida. Entretanto, não tardei a reconhecer que não mais pertencia ao mundo corpóreo, mas era um espírito cego. A vida de além-túmulo era, pois, uma realidade. Eu vos não tentei furtar para mergulhar no nada. Eu me chocava, era com o vazio. Se essa vida deveria ser eterna, como ouvira dizer, estaria, pois, durante a eternidade nessa situação? Esse pensamento era terrível. Eu não sofria nada. Mas dizer-vos tormentos e angústias do meu espírito é coisa impossível. Quanto tempo isso durou? Ignoro. Mas quanto tempo esse tempo me pareceu longo? Exausto, estafado, fiz enfim um retorno sobre mim mesmo. Compreendi que uma força superior que caía sobre mim disse a mim que se essa força podia oprimir-me, poderia também aliviar-me, e implorei a sua piedade. À medida que eu pedia que o meu fervor aumentava, alguma coisa dizia-me que essa cruel oposição teria um termo. Enfim, a luz se fez. O meu arrebatamento foi extremo. Quando entrevi as claridades celestes e distingui os espíritos que me cercavam, sorrindo com benevolência aqueles que flutuavam radiosos no espaço. Quis seguir as minhas pegadas, mas uma força invisível reteve-me. Então, um deles disse-me: Deus, que desconhecestes, teve conta ao teu retorno, e ele permitiu-nos dar-te a luz, mas tu não cedeste senão o constrangimento e a lassidão. Se queres, doravante, participar da felicidade que aqui se goza, é necessário provar a sinceridade do teu arrependimento, dos teus bons sentimentos, e recomeçando a tua prova terrestre, em condições de onde estarás expostos a cair nas mesmas faltas, porque essa nova prova será ainda mais rude do que a primeira. Aceitei prontamente, prometendo não mais falir. Portanto, retornei sobre a terra na existência que conheceis. Tive dificuldade em ser bom, porque não era mal por natureza. Revoltara-me contra Deus e Deus puniu-me. Para aí, retornei com a fé inata. E foi por isso que não murmurei contra ele. E ele aceitei a minha dupla enfermidade com resignação e com expiação que deveria ter a sua fonte soberana justiça. O isolamento em que me encontrei nos últimos anos, nada tinha de desesperante, porque tinha fé no futuro e na misericórdia de Deus. Ele me foi muito proveitoso, porque durante essa longa noite, na qual tudo era silêncio, a minha alma mais livre lançava-se para o externo e entrevia o infinito pelo pensamento. Quando chegou o fim do meu exílio, o mundo dos espíritos não teve para mim senão esplendores e inefáveis prazeres. A comparação com o passado fez-me achar relativamente a minha situação muito feliz, e disso rendo graças a Deus. Mas quando olho para frente, vejo quando estou ainda longe da felicidade perfeita. Eu expiei, mas me é necessário reparar agora. Minha última existência não foi proveitosa senão a mim unicamente. Espero logo recomeçar a nova existência, em que poderei ser útil aos outros, e isso será a reparação da minha inutilidade precedente. Só então avançarei no caminho bendito, aberto a todos os espíritos de boa vontade. Eis a minha história, meus amigos. Se o meu exemplo puder esclarecer alguns dos seus irmãos encarnados e evitar-lhes o lamaçal onde caí, terei começado a quitar a minha dívida. Joseph. Fim do livro. Foi um prazer.